Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas pessoas não gostam de discutir, mas é necessário falarmos sobre a violência sexual contra as nossas crianças e adolescentes. A estatística é alarmante. De 517 mil pessoas que são estupradas no Brasil, pasmem, 70% são crianças e adolescentes. 80% são meninas. E 45,5% são meninas da raça negra. É um assunto que precisa ser abordado. Então nós vamos conversar hoje com a psicóloga, a doutora Sara, que é psicóloga infantil, né, e também de adolescentes, falando sobre as maneiras de prevenir contra a violência sexual na criança e no adolescente. Um assunto que deve ser debatido pela sociedade e juntos combatermos este mal, que causa consequências terríveis para o futuro dessas crianças e desses adolescentes. Volto em 1 minuto, não saiam daí. A crise do coronavírus está impondo desafios para todo o mundo. A Unimed continua trabalhando com dedicação, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar e, por isso, precisa do apoio de todos os beneficiários. Mais do que nunca, o compromisso com os serviços de saúde é primordial. Assim, todo o seu esforço está sendo fundamental para que a Unimed se mantenha em pleno funcionamento, atendendo os acometidos do coronavírus sem afetar os demais atendimentos, dando suporte e orientação a toda a comunidade. Unimed, um sistema de saúde movido por pessoas. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje falando de um tema muito preocupante e que, na verdade, nós temos que falar nesse assunto, abertamente, inclusive, para proteger nossas crianças e adolescentes. Nós, como eu falei no editorial, vamos falar sobre violência sexual na infância e na juventude, né, adolescente. E tenho o prazer de convidar aqui para falar conosco sobre esse assunto. Inclusive, ela vai falar depois de um projeto que ela está implantando em Poços de Caldas. Projeto muito interessante. A doutora Sara Sumier, que é psicóloga de crianças e adolescentes e psicoterapeuta. Sara, tudo bem? Tudo bem, Regina? Tudo bem. Muito obrigada aí por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. De falar nesse assunto que é assim, meio que as pessoas não gostam muitas vezes de falar sobre isso, né? Parece que querem jogar para baixo de um tapete um problema que nós precisamos ter sim a coragem, e eu digo mais, viu, Sara? A responsabilidade de falar sobre esse assunto. É verdade. Né? Eu queria começar conversando com você. Qual que é a importância, na sua opinião, de se discutir abertamente
sobre a violência sexual, a violência contra as nossas crianças e adolescentes. Qual é a importância disso? Tá. O tema, ele soa desagradável, né? Porque nós temos um ideal de mundo para as crianças, mas é muito importante nós discutirmos abertamente para que circulem as informações sobre esse tema, né? Para que a gente possa, no mundo real, conhecer o que está acontecendo e proteger de fato as crianças e os adolescentes. Porque falar abertamente significa proteger, não é isso? Bem, e o que na verdade existe uma diferença da violência sexual, né, e do assédio sexual. Uhum. O que é de fato a violência sexual? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a violência sexual é somente o ato, vamos dizer, e não é exatamente isso, né, Sara? É a tentativa ou a conclusão de um contato sexual, Sim. Ou um ato, um comportamento sexual sem o contato, contra uma pessoa que não tem condições de recusar ou de se defender desses atos. Tá. Ela não tem a consciência do que está acontecendo. Isso. Ela não tem a cognição disso. Ela né? não é capaz de consentir ou de não consentir. Certo. Agora, isso é uma violência sexual. Então, a gente entende bem que não precisa haver exatamente o ato. Uhum. Não é isso? O ato sexual, vamos dizer. Agora, e o assédio sexual? Existe uma diferença ou praticamente a mesma coisa? O assédio sexual, ele pode ser um comportamento com conotação sexual, mas ele pode ser verbal, não verbal, físico, né? E ele se encaixa dentro de um padrão? Ele se encaixa dentro da violência sexual, né? Naquilo que não necessariamente envolve o contato. Tá. Então, o assédio não envolve contato. Já a violência chega a ter um certo contato. Pode haver ou não. Por exemplo, a questão de olhar, de falar, que é um assédio, também configura... porque o assédio sexual, ele está dentro da violência sexual. Entendi. Muito bem. Agora, como evitar? Você, assim, quais são os instrumentos, vamos dizer assim, para evitar a violência sexual contra criança e adolescente? Existem instrumentos para que não ocorra isso? Existem vários meios, né? Sim. A vigilância dos pais, na questão da internet. Mas o melhor meio de prevenção é ensinar as crianças a protegerem suas partes íntimas. Né? Para isso, não é necessário fazer um longo discurso sobre relação sexual, sobre amor, sobre questão de haver ou não tarados. A informação pode ser clara e objetiva. Né? Quais são as partes íntimas, como proteger, como pedir ajuda, né? Como proceder, ensinar a criança a reagir e a falar. Tá. E a partir de que idade você acha assim que pode os pais já fazerem essa conscientização das crianças? Olha, Regina, como as estatísticas é que 21% das crianças têm de 1 a 5 anos, né? Eu acredito que quanto antes melhor, né? Assim, há várias formas de se comunicar com uma criança. Tem livros, né, didáticos. Tem muitos material didático, inclusive na minha página, no Facebook, tem vários materiais disponíveis lá na internet, de forma geral. Nós vamos colocar aqui, então, a sua página, tá bom? Aqui no GC, para as pessoas poderem acessar. Tá bem? Porque existem formas de falar com as crianças que é importante, né, saber como falar. É muito importante saber como falar com as crianças, mas eu acho que é interessante já saber, que elas terem que saber que é importante se protegerem, né? A violência, muita gente pensa que violência sexual é mais só com a menina, e não é, né, Sara? Existe um percentual de meninos também, né? A porcentagem de meninas abusadas é maior, é de 1 para 5 meninas, enquanto que de meninos é de 1 para 13, né? Mas no total de pessoas, por exemplo, 527 mil pessoas são estupradas por ano. Quanto? 527 mil por ano.
Pessoas. Pessoas. Aí entra... 70% são crianças e adolescentes. É, o número E preocupante. 80% são meninas. Tá. Então, a prevalência que seja meninas é maior. É maior. Você acha que a violência sexual contra as crianças e adolescentes, ela vamos dizer, é algo pouco frequente? Ou não que seja um pouco frequente, mas talvez seja difícil de identificar, estatisticamente falando? Sim. Que pode acontecer muito, mas a gente não consegue identificar. Então, esse número que você falou aí não pode ser subnotificado também? Com certeza. Tem um problema. Assim, a coleta de dados no Brasil é muito incipiente, né? Ainda há problemas de subnotificação, estima-se que apenas 10% dos casos são denunciados. Muito pouco. Existe um problema assim, de não haver um padrão para a coleta das informações, o que dificulta especificar o perfil das vítimas, o perfil do agressor. Tá. Então, nós temos que evoluir muito ainda, né? Agora, a violência sexual, muitas vezes as pessoas pensam, né, que ocorre só em ambientes, vamos dizer assim, socioeconomicamente desfavoráveis. Você acha que isso é uma realidade realmente? A condição socioeconômica ela é um dos fatores de risco, assim como deficiência física, transtornos mentais, condições biológicas como o fato de ser menina, a idade, né? Mas a violência sexual infantil, ela afeta todas as classes, ela está em todos os ambientes, público, privado, escolar, religioso, e todas as crianças são vulneráveis, independente de cor, cultura. Na verdade, é um fenômeno transversal, né? Nós podemos considerar um fenômeno que pega todas as classes e tudo mais. Bom, deu para definir bem o que é isso, a importância disso, e nós vamos falar o que as pessoas devem fazer, né, daqui a pouco. Agora, quais são as consequências para uma criança ou um adolescente, né, em termos de social, de saúde física e psicológica? Tá. Quais são as consequências que ocorrem, ainda mais em crianças, que você colocou bem aí, 21%, se não me engano, de 1 a 5 anos? Sim, os prejuízos físicos, né, além das lacerações genitais, né, machucados, compromete o desenvolvimento cerebral e outras partes do sistema nervoso, compromete o sistema imunológico, respiratório, reprodutor, né, do desenvolvimento da criança, aumenta os riscos de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes no futuro. Por estresse? Câncer psicossomático, né? Tá. E a questão das doenças sexualmente transmissíveis também, né? Problemas ginecológicos, inclusive HIV, né? Aborto. Gravidez precoce. Infecção. Esses são os prejuízos físicos. Tá. Os prejuízos... Sara, eu vou pedir um minutinho para você, para entrar nos prejuízos psicológicos psicológico e social. Nós vamos para o intervalo rapidinho, né, e voltamos aqui com a Sara falando sobre esse assunto, né, que é complexo demais, mas que nós precisamos começar a debater isso abertamente para ver se diminui esses números, que, aliás, estão muito aquém da realidade. Volto em um minuto aqui com a Sara. Volto já já. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos, atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir.
Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos aqui de volta com a Sara, falando sobre a questão da violência sexual na infância e na adolescência. Ela estava falando das consequências dessa violência física, ela já falou. Vamos, então, partir para a questão das consequências psicológicas, que até é muito mais tua área, né? É até difícil de você limitar assim, uma lista de consequências, porque vai depender muito do tipo do abuso, da sensibilidade da pessoa, e aí vai gerar uma ampla gama de consequências, né? Mas só para citar alguns. Compromete o desenvolvimento cognitivo, as vítimas apresentam altas taxas de ansiedade, depressão, tentativas de suicídio, transtorno de estresse pós-traumático. Agora estão tentando reunir em uma síndrome do transtorno, síndrome do trauma do estupro, né, que é um conjunto de sintomas. Quando esse abuso ele é muito frequente e se estende ao longo do tempo, muitas pessoas vão desenvolver transtorno de personalidade múltipla, porque fragmenta a psique, né? E em casos assim, consequências mais graves, pode causar... alguns estudos americanos indicam, por exemplo, que muitos psicopatas, eles têm o histórico de violência sexual na infância. Então, há uma correlação, né? E tem, inclusive, um documentário que é um estudo de caso e virou um filme também, que é interessante as pessoas assistirem para entenderem a gravidade, né, da violência sexual na infância, que se chama A Ira de um Anjo. A criança foi abusada desde o nascimento até os 2 anos, foi entregue à adoção e desenvolveu uma psicopatia infantil, né? Nesse estudo de caso, ela foi tratada e entende-se que pode ser revertida até os 8 anos de idade. Acima dessa idade é muito difícil de reverter uma consequência dessa. Certo. E social? O indivíduo adoecido na sociedade, né, Regina, ele pode causar vários transtornos. Naquilo que ele vai utilizar, ele vai ficar vulnerável, né, ou vai aumentar o risco de uso de substâncias ilícitas, né, que faz parte aí de um cenário social grave. Tem muito caso de abandono de escola, né, baixo desempenho escolar. E a questão de relacionamentos, até mesmo amorosos, depois, deve ter uma consequência terrível isso. A pessoa não conseguir se relacionar, né? Todas as áreas da vida da pessoa ficam comprometidas pelo estado dela, né? Mas a área de relacionamentos em específico fica bastante comprometida também. Tá. Uma coisa que é importante, Sara, existem alguns sinais de indicador que indicam que aquela criança está sendo abusada sexualmente, né? Para que os pais comecem a ter atenção, ou mesmo na escola.
Quais são esses indícios, vamos dizer assim? As crianças menores, né, quem trabalha em creche consegue identificar quando há um alargamento da vagina, né, da criança, quando há lesões genitais, né, uma alta frequência de hematomas, de hospitalização, faltas injustificadas, a criança chora e demonstra muito medo na frente de determinada pessoa. Uhum. As crianças maiores, geralmente, elas começam a usar roupas largas, as meninas, né? Corta o cabelo, naquela tentativa de esconder o corpo, esconder a beleza. Mutilação, mudança brusca de humor, baixo desempenho na escola, se a pessoa ia bem, de repente reverte o quadro. Tá. É muito complicado identificar, né? São indícios, mas é muito complicado, né? É muito complicado. E aí eu queria te perguntar o seguinte, as crianças, elas mentem ou elas omitem? Uma criança que já tem uma certa idade, vamos colocar aí 6, 7 aninhos, elas mentem que está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo nada. Ou elas omitem por medo, alguma coisa nesse sentido? Olha, hoje eu estive com a Leda, da Delegacia da Mulher, inclusive ela te mandou um abraço. Obrigada. E eu entendi que há situações em que as denúncias não procedem, mas Sim. a maioria delas procedem, tá? E a criança, se ela não tem a informação do que é a violência sexual, ela não tem como saber que aquilo está acontecendo com ela. E por isso ela não tem como contar a alguém, né? Isso não faz parte do mundo mental da criança. Tá. Né? E é importante entender, Leda, que a violência sexual, ela é tão, assim, a consequência imediata, ela é tão devastadora que muitas meninas ficam sem voz. Eu já ouvi adolescentes me relatarem que não conseguem gritar para pedir ajuda. O medo é muito paralisante. Algumas sofrem ameaças, né? Estão coagidas, né? Tá. Então é muito difícil da criança buscar ajuda. Agora, uma criança pequena, né, ela se recorda, quando ela está numa idade aí mais avançada, ela se recorda daquilo que aconteceu, aquilo ali realmente marca? Algumas vão recordar, outras vão bloquear essa memória quando ela não consegue lidar com esse trauma. Então, tem um mecanismo de defesa que elimina essa memória, né? Em processo, ela não vai deixar de ter as consequências, né? Mas não sabe o porquê. E não vai, ela pode desenvolver na idade adulta uma depressão, uma ansiedade, aquela memória não está na consciência, mas ela tem as consequências, né, do trauma. Tá. E aí que entra um trabalho da psicoterapia. Isso. E tudo mais, tentando resgatar isso. O porquê, né? O porquê do transtorno, o porquê ansioso, o porquê tentou suicídio, o porquê o uso de drogas, né? Isso. Tudo mais. No caso da criança, a ludoterapia, né? Que é a linguagem da criança, é a brincadeira, ali a gente consegue identificar. Né? E no caso do adulto, a análise. A terapia ajuda a entender. Agora, antes de você falar do seu projeto aí, eu queria que você falasse o perfil do abusador, né? É muito importante isso. Acha que é uma pessoa estranha e na grande maioria das vezes não é Sara. É pessoas do convívio da criança, né? Os dados do Disque 100, que é um dos canais oficiais de denúncia, aponta que 54% dos abusadores são da família da vítima. Fazem parte, é uma violência intrafamiliar, né? E eu consigo te relatar 3 tipos de perfis de abusadores. Um que a gente fala que é o pedófilo, né? A pedofilia é um transtorno psiquiátrico, onde a pessoa
vai desenvolver, ela só consegue ter atração sexual por crianças pré-púberes e púberes, né, geralmente abaixo de 11 anos. Tem o caso de pessoas que passaram pelo trauma na infância e vai reproduzir esse trauma em um momento, por exemplo, como a puberdade, onde surgem, né, a eclosão dos hormônios e ela vai reproduzir essa violência. Uhum. E existem as pessoas que não têm transtornos, né, e que não passaram pela violência sexual infantil, mas que reproduzem essa cultura do estupro, que relativiza, né, e suaviza a violência sexual. É aquele caso de, mas também olha o short dela. Mas também olha o jeito que ela dança, né? Nada justifica o abuso sexual infantil. Mas, infelizmente, a cultura no Brasil é a cultura do estupro. Tá. Sara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Eu Me Protejo, que é um projeto nacional, né? Mas que você está implantando aqui em Poços de Caldas, né? Especificamente aqui em Poços de Caldas. O que é esse projeto? Pode falar um pouquinho sobre ele. Regina, é uma campanha que a sigla é CEPASE, Campanha de Prevenção à Violência Sexual Infantil, né? Que a gente, junto com a comunidade de Poços de Caldas e os profissionais da área da saúde, principalmente pediatras e psicólogos, a gente busca somar forças, né, para a gente levar essa educação de como proteger as partes íntimas até as crianças, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade, né, que não pode ter acesso a esse material de outra forma. Eu estou vendo aqui, tem um material, né, que você você está reproduzindo, né, material que foi autorizado aí pelo... Esse é o projeto Eu Me Protejo. Eu Me Protejo. Que elaborou essa cartilha. É uma cartilhinha, né? É um projeto nacional e que a Sara está introduzindo aqui em Poços de Caldas, né? Muito bacana, Sara. Isso. Parabéns aí. É um projeto voluntário, gratuito, independente, né? De educação, a prevenção contra o abuso sexual infantil. Isso. Né? Isso. As pessoas, para ter acesso a essa cartilha aqui, como que elas devem proceder? Essa cartilha está disponível no site www.eumeprotejo. Tem várias línguas, tem até material em libras. Sim. E além da cartilha, tem também teatro de fantoche, histórias, músicas. Tá. www.eumeprotejo. Isso. Tá. Fácil, gente. Acessem, viu? Tomem conhecimento desse projeto lindo. Porque a única forma da gente vencer tudo isso vai ser unindo forças, não é, Sara? Isso. Falando mais sobre esse assunto, porque realmente é algo que cada vez que você fica sabendo de um caso, quando se expõe, né, a gente fica sempre chocado, né? Então, acho que nós temos que mobilizar, a sociedade tem que mobilizar para poder realmente minimizar, mitigar esse gravíssimo problema. Certo, Sara? Certo. Olha, quero agradecer a sua participação, viu? Estamos à disposição, estou à disposição como pediatra para participar aí do projeto, para que a gente possa juntos aí combater tudo isso, tá bom, Sara? Certo, muito Parabéns obrigada. pela iniciativa, tá bom? Obrigada, Regina. A você quero agradecer o carinho, lembrando que o programa Saúde em Seu Lar, aí no canal do YouTube, doutora Regina Cioff, aproveito aqui para fazer um agradecimento. Nós atingimos os 57 mil pessoas que assinaram o canal, que estão conosco, que acreditam na nossa proposta, no nosso trabalho de divulgar, informar, falar sobre saúde, fazer a diferença na vida das pessoas. Agradeço demais. E eu já falei a minha meta, né? 1 milhão. Falta muito ainda, mas nós podemos chegar lá se vocês continuarem realmente confiando no nosso trabalho. Até a próxima, claro, se assim Deus permitir. Até lá.